Muito boa noite! Essa é uma live para quem tem fome. Hoje a gente vai falar sobre a verdade da fome emocional e como ela sabota o seu emagrecimento. Então, sejam muito bem-vindas! Nessa live eu vou te mostrar como a fome emocional impacta no seu emagrecimento. Vou ajudar vocês a reconhecerem os gatilhos emocionais. E ainda assim, vou ensinar para você estratégia para aprender a controlar esse padrão destrutivo da fome. Então, fica comigo, sejam muito bem-vindas e responde aqui já nesse começo. Você já sentiu alguma vez que por mais que você tente seguir uma dieta, um plano alimentar, um programa, algo dentro de você sempre te faz voltar para o mesmo padrão? Você começou uma dieta, você começa animadinha, mas logo você volta a fazer tudo que você fazia antes. Parece que a sua vontade de comer, ela não é física. Ela vem, parece que tem um buraco aqui dentro, que você come. Quando é que a gente sabe que a fome não é física? Quando a gente come e continua com fome. Já aconteceu aí com você? Então, fica aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar como é que a fome emocional está sabotando o seu emagrecimento e o que é que a gente vai fazer para virar esse jogo, porque a minha ideia aqui nessa live é dar para você exercícios práticos, formas práticas de lidar com a fome emocional. Essa aqui, deixa eu já falar, né? Essa é uma live de preparação para a semana da virada de chave do emagrecimento. Gente, a semana da virada de chave do emagrecimento é aquela semana que as pessoas esperam de dedos cruzados, assim, ó. É uma semana onde eu compartilho conteúdo, mas conteúdo mesmo, de forma gratuita, aqui no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Não perde essa semana, porque é onde a gente vai mergulhar fundo no seu emocional, para que você realmente consiga emagrecer sem sofrimento. Então, se você sente que o seu problema não é falta de conhecimento, sabe aquela coisa de eu sei o que é que eu tenho que fazer para emagrecer, mas eu não faço. Então, se você sente que não é falta de conhecimento, mas sim que são as suas emoções que te levam a comer, você não está sozinha. Você vai descobrir que isso é mais comum do que você imagina. Certo? Então, essa é uma sequência de lives que a gente vai fazer nos próximos aí 15 dias. E essas lives, se eu fosse você, assistiria de papel e caneta na mão, traria a sua taça de água, hum, e já convidaria aquela tua amiga que vive fazendo dieta, tentando emagrecer, mas que no fundo, a gente sabe que o problema não tem nada a ver com a comida, não é? Hoje a gente vai aprender, então, sobre o que é fome emocional. Hoje a gente vai falar de fome emocional. A gente vai diferenciar fome física, fome emocional e uma terceira fome, que se chama fome social. A gente vai entender quais são os gatilhos emocionais mais comuns. Então, a gente vai falar do estresse, do efeito da ansiedade, tédio, frustração, solidão, sensação de vazio que leva a gente a ficar, como colocaram aqui, beliscando o tempo inteiro. Bom, vamos para os exemplos práticos. Então, vamos lá. Quando é que acontece essa fome emocional do nosso dia a dia? Vamos começar por aí. Quando é que a gente sabe que é fome fisiológica ou fome emocional? Vamos entender, então, primeiro, o que é fome de verdade. O que é fome de verdade? É aquela fome que a gente mata com comida. Mas você tem que entender que a fome de verdade, ela não é seletiva. Fome de verdade, gente, é aquela fome que você não fala assim, tô com uma fome de pão de queijo. Fome de verdade é aquela que te corrói por dentro e que você vai pegar a primeira coisa que você achar para comer. É fome, a gente brinca, né? Que é aquela fome de arroz e feijão. É a fome do eu preciso comer alguma coisa agora. O que você quer comer? Qualquer coisa. Uma maçã, uma banana, arroz, feijão, uma carne. É aquela fome que dá sinais físicos. E quais são os sinais físicos da fome de verdade? A barriga roncando. A gente sente aquele buraco no estômago e o estômago faz barulho, né? Quando a barriga tá roncando, a gente sabe que é fome de verdade. E o que é a característica principal dessa fome de verdade? Quando você come comida, ela passa. Então, por exemplo,
Agora eu acabei de jantar, eu janto bem cedo, né? Acabei de jantar, não, faz um tempinho. Eu comi um prato de carne moída, olha que delícia! Acabou minha fome, gente. Ai, a fome noturna, porque chega à noite, eu fico beliscando. Cara, come um prato de carne moída. Se existir uma fome depois dessa fome de carne, do prato de carne moída, essa fome é emocional. Você comeu comida, você está nutrida. Eu não comi pouco, né? Eu comi muito, inclusive para o meu tamanho. Então, não tem fome depois. Agora, sabe você quando você senta para almoçar? Aí você almoça seu franguinho com salada e sai da mesa do almoço morrendo de fome. Aí você quer um docinho. Mas você não comeu? Você não comeu bem? Então, esse docinho depois do almoço tem mais cara de fome emocional ou de fome social do que de fome de verdade. É, certo? Eu vou falar um pouquinho da fome social. Por exemplo, que acontece com a gente nessa hora do docinho depois do almoço. Fome social é aquela fome do hábito. Não é fome de verdade. E sabe qual é o problema da fome social? Que a fome social é aquela que mais atrapalha quem toma, por exemplo, uma medicação como o Ozempic. Vou dar o exemplo dele porque ele é famoso, né? Então, vou falar do Ozempic. Por quê? Porque o Ozempic vai tirar sua fome de comida. O Ozempic tira a fome da comida, essa fome que a gente falou agora, fome de verdade. Tanto que a pessoa não consegue comer muito. Ela olha para a comida e sente até uma náusea. Não sei se alguém daqui que está assistindo a live já assistiu. Se tiver, coloca aqui nos comentários. Aliás, né? Se você está me assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você está aqui no Instagram, não esquece de mandar essa live depois para todas as amigas, hein? Vamos espalhar esses 15 dias de aula gratuita aqui. Eu conto com vocês para isso, certo? A fome social, ela é a fome do hábito. Vou dar um exemplo. Você acabou de almoçar, mas tá todo mundo ali junto com você no restaurante pedindo uma sobremesa. Pô, você não tá com fome, mas é normal pedir uma sobremesa depois do almoço. Então você vai lá e pede. Você nem tá com fome, mas você come a sobremesa inteira. Ah, você chegou na casa da sua avó sábado, 5 horas da tarde. Todo mundo acabou de almoçar, mas a sua avó vai lá e coloca um café com biscoito na mesa. Aí você vai lá e come um biscoitinho. Fome social é aquela que a gente não tá com fome, mas pede um petisco no bar, né? Ah, vamos pedir alguma coisa só para beliscar. Então, é a fome que você come porque você tá ali com uma galera entre pessoas e que a celebração daquele momento acaba sendo a comida. E existem formas da gente deslocar isso para outros lugares que não a comida. Mas o importante aqui é que você entenda que, mesmo que você tome o Ozempic, você não vai ter a fome de verdade. Você não vai querer comer um prato de arroz, feijão, carne, macarrão. Mas, por exemplo, você vai ter fome de comer um docinho ali. Ah, é porque tem um cafezinho ali na mesa com biscoitinho. Aí a pessoa que está tomando o Ozempic vai lá e comer um cafezinho com biscoitinho. Isso é fome social, certo? Guarda essa aí. Vocês conheciam fome social? Acho que acredito que não, né? Fala-se pouco sobre a fome social. É a fome das amizades, né? Do cafezinho da tarde, da galera, da sobremesa depois do almoço. Sim? Então. É mais ou menos isso. Sim? E a fome emocional, Paulinha? Vamos falar sobre a fome emocional. Fome emocional, gente, é aquela que não passa. A fome emocional não passa. A fome emocional, você come um prato de comida e logo depois você quer comer, sei lá, bolacha, brigadeiro, biscoito. É aquela fome que não existe a companhia, ela tem um vazio por dentro. Essa é a fome emocional. A fome emocional, ela geralmente vai acontecer depois de que algo aconteceu no seu dia a dia. Então, eu costumo dizer, né, que ela acontece depois que alguma coisa acontece. Então, eu briguei com o chefe no trabalho e fiquei com muita raiva. Aí eu vou lá e como. Aí eu discuti com meu marido e fiquei chateada, com raiva dele. Como? Aí eu tô muito cansada no final do dia. Queria ajuda de alguém, ninguém me ajudou, tô frustradíssima. Como? Ah, eu tô sozinha
Esse final de semana, minhas amigas todas foram para uma viagem, eu não pude ir, então fiquei em casa sozinha. Como? Então, a fome emocional, ela sempre tem algo que acontece antes dela. Sempre tem um fato que te leva para a comida. É aquela coisa da gente abrir a geladeira para pensar. Então, eu tô com a cabeça muito cheia, eu tô precisando sair daquele mar de pensamentos, então eu vou abrir a geladeira para pensar. E aí vou ficar olhando ali para a geladeira, nem tô com fome, mas vou pegar alguma coisa para beliscar, por quê? Porque eu tô aqui, ó, entediada ou com a cabeça muito cheia, precisando gastar tempo. Fome emocional. E quase dá para dizer, gente, que muitas de nós vive presa nessa tal da fome emocional. Então, perguntas clássicas, né? É aquela fome que vem depois de um dia difícil. É aquela fome que vem quando a gente está passando por uma dificuldade no trabalho. E aí a gente chega em casa e uma forma de fugir daquele estresse do trabalho é indo para comida. E geralmente uma comida que não é saudável, né? Uma comida que traz para gente uma coisa que eu poderia usar a palavra conforto, tá? Eu gosto de usar a palavra conforto. Eu vou comer alguma coisa que vai me trazer um certo conforto. O açúcar, que vai me dar uma anestesiada naquele sentimento ruim, vai me trazer um prazer rápido. Então, aquele dia terrível que eu tive no trabalho, eu tenho aquele momentinho de comer o açúcar. Mas qual que é o problema? O problema é que esse momentinho maravilhoso do açúcar vai durar muito pouco. E logo em seguida, ele vai ser substituído por um sentimento de culpa. E aí, aquilo que era para ser um momento de prazer, vira culpa, e aí você já vai dormir frustrada, desanimada, e aí amanhã acorda mal, e aí entra no trabalho mal, e o trabalho já não tá bom, aí o dia fica difícil, aí chega em casa, você come de novo. Gente, esse ciclo nunca acaba. Ele nunca acaba. Então, percebam que a fome emocional, ela tem um ciclo. Vamos desenhar esse ciclo? Será que eu tenho um papel aqui perto? Eu adoro desenhar, gente. Acho que não. Acho que não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar um post-it. Então, a fome emocional, ela sempre vai ter um ciclo. Qual é esse ciclo? Primeiro, uma emoção. Depois, a comida. Depois, a culpa. E depois a repetição desse ciclo. Então, olha que coisa mais doida. Eu tenho uma emoção ruim e isso me leva para a comida para me dar um pouquinho de prazer. Esse prazer passa rápido e ele vai me gerar culpa. Eu vou fazer uma pergunta que vai explodir a sua cabeça agora. Se eu tô me sentindo culpada, é porque eu fiz alguma coisa errada, não é? Vocês concordam comigo que quando a gente fazia alguma coisa errada, quando a gente era criança, o que que faziam com a gente? Quando você fazia alguma coisa errada que você era criança, geralmente você tomava um castigo. Eu não sei vocês, né? Eu tomava um castigo. Ficava de castigo. Qual é o maior castigo? E esse aqui é o ponto alto dessa live. Presta atenção. Qual é o maior castigo para a pessoa que está tentando emagrecer? Qual é o maior castigo que pode ter na vida de uma pessoa que está ali, ó, em guerra com a balança o tempo inteiro? O maior castigo para essa pessoa é não ter o controle da alimentação, é comer. Então, depois que veio uma emoção, ai, não dá pra ver nada, né? Tá bem pequenininho. Depois que veio uma emoção, que eu fui pra comida e aquilo me gerou culpa, eu vou me castigar comendo ainda mais. Entendeu? E isso entra, a gente chama esse ciclo de autopunição. É o ciclo da destruição, porque a culpa, a emoção da culpa te leva para a destruição. Se eu estou culpada, então eu não mereço. Não mereço o quê? Não mereço ser magra. Não mereço nada de bom. Porque eu sou culpada. Porque eu comi alguma coisa que eu não deveria. Então, emoção negativa, comida.
Descontei senti alguma coisa ruim, fui lá na comida, briguei com o chefe, meu dia foi difícil, comida. Aí aquela comida me gera um leve prazer, mas logo depois culpa. Se eu sou culpada, eu fiz algo errado. Se eu fiz algo errado, o que que eu mereço? Um castigo, crise de compulsão alimentar. Você vai comer com a tendência à autodestruição. Então não tem nada de eu mereço, gente. Podemos combinar isso? Que a gente vai tirar da nossa vida essa coisa do eu mereço no final do dia? Porque se chega no final do dia, você come tudo que vê pela frente e vai dormir se sentindo péssima, inchada, a barriga enorme, culpada, você acabou de começar o ciclo da autodestruição. Isso não é uma recompensa. Isso não é um eu mereço. Isso é a mais pura autodestruição. Eu não mereço. Eu não mereço ser magra, eu não mereço ficar feliz, eu não mereço ter um corpo bonito, eu não mereço gostar de mim no espelho. Eu não mereço. Entende? Então, essa coisa de, ai, chega no final do dia, eu tive um dia difícil, eu mereço um docinho. Gente, não é nada de merecimento. Esse eu mereço no final do dia tem muito mais cara de autopunição, de autodestruição. Eu tô me sentindo péssima. Por quê? Porque eu não consegui ter controle sobre mim, sobre a comida, sobre o meu dia. Eu não falei o que eu queria. Essa é a fome emocional. E ela sempre, 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 sempre acontece em ciclos. E aí, o que que acontece? A gente começa a reforçar as nossas crenças de não merecimento. Quais são? Eu sou fraca, eu nunca vou conseguir, eu não tenho disciplina, eu não consigo fazer dieta. Mais um dia que eu comecei o dia fazendo dieta e acabei o dia comendo até o pé da mesa. Então, esse reforço das crenças de não merecimento, essas frases que vêm na nossa cabeça é que geram os episódios de compulsão e de mais fome emocional depois. Então a comida ela virou uma fuga. Eu tive um dia ruim, eu fujo para comida. Só que essa fuga, gente, custa muito caro. Eu não sei, você pensa isso também? Essa culpa custa muito caro, muito caro. E por que que isso impacta no nosso emagrecimento? Porque a gente começa a comer sem consciência, no automático. Tem dificuldade de manter a constância, porque de manhã você acordou querendo ser magra, chegou em casa à noite, depois de um dia difícil, se afundou na primeira comida que tinha na geladeira. Não fosse só por isso, que para mim esses não são os piores motivos, né? O comer no automático, ou a dificuldade de manter a constância. Para mim, o pior é que você fortalece as suas crenças que te atrapalham a emagrecer. Que aí eu não consigo, eu não sou disciplinada, eu sempre como a hora que eu chego em casa à noite. Meu problema é chegar em casa à noite. Quantas de vocês não falam isso? Ah, eu como direito o dia inteiro, eu faço tudo certinho, mas quando chega à noite, isso é uma crença. Você está fortalecendo essa crença cada vez que isso torna acontecer de novo. Faz sentido aí para vocês? Então, essa é a maior questão. Sim? E vamos para a prática? Vamos para exercícios práticos de fome emocional? Vamos para o passo um. Vamos? Vamos assim fazer um passo a passo? Vocês estão com papel e caneta na mão? Pega lá que eu vou beber uma água. Passo um. Antes de comer, pergunte-se: o que é que aconteceu antes? Eu tô comendo porque eu tô com fome? Ou eu tô comendo porque eu tô querendo anestesiar uma emoção? Como foi o meu dia até aqui que eu tô querendo comer um doce? Porque às vezes, gente, a gente tá querendo comer um doce porque a gente tá com vontade daquele doce. Não é emocional, é físico. Ah, eu tô com vontade de comer aquele doce. E eu ensino, gente, a comer doce, viu? Dentro das mentorias, eu ensino como a gente faz, quando que a gente pode comer doce? Como que a gente sente que esse doce não tá fazendo mal? Tem técnica para isso.
Mas uma boa estratégia para começar é você se perguntar: eu tô querendo esse doce aqui porque eu tô com vontade de doce. O que que aconteceu antes? Eu briguei com alguém? Meu dia foi difícil? Eu tô muito cansada? O que tá acontecendo que eu precisei desse doce? Eu dormi mal? Eu bebi pouca água hoje? Eu briguei com alguém? Eu tô chateada com alguém? Eu tô entediada? Eu tô trabalhando muito? A minha cabeça tá muito pesada? O que tá acontecendo comigo? Se tiver uma emoção antes, aquele doce é puramente emocional e você vai comer um e você não vai conseguir parar. Então eu gosto de ensinar uma técnica que parece daquela brincadeira que a gente fazia quando criança. Técnica do stop. Presta atenção, stop. S de sentir. Então eu vou sentir como é que eu tô internamente. O que que aconteceu antes? Eu vou pensar. Eu vou pensar se eu realmente preciso daquele doce naquele momento. Eu vou me observar. Como eu fico se eu disser não para essa minha vontade? Isso aumenta a minha raiva? Isso aumenta a minha frustração? Observe a sua emoção. Porque muitas vezes a gente está num gatilho emocional e aí a gente quer pegar aquele doce no automático e comer. Você não está sentindo emoção. Para e observa. Se você disser não para esse doce, essa emoção vai vir. Vai vir vontade de chorar, vai vir raiva. Aí você vai saber que emoção que está ali escondida. Então, S de sentir, P de pensar, O de observar. E depois o que que a gente faz? Procrastinação. Como assim, Paulinha? Ficou doida? Ué, gente, a gente não procrastina tanta coisa? Vocês não são procrastinadoras de tudo? Ah, vocês querem começar a treinar, mas aí vocês vão começar a treinar só na segunda-feira. Vocês querem começar a fazer dieta, então vocês vão começar a fazer dieta só depois do carnaval. E procrastina a vontade de comer doce. Nossa, eu tô com vontade de comer doce. Tá, então eu vou esperar 10 minutos para ver se essa vontade de comer doce aqui continua. Eu vou procrastinar a vontade de comer doce. Ué, a gente faz isso com tanta coisa. Ah, eu vou procrastinar essa vontade de comer doce. Não, eu vou procrastinar e eu vou esperar até o final da tarde, a hora que eu sair do trabalho. Se eu continuar com a vontade de comer doce, aí eu como. Às vezes, gente, passou. Então, sentir, pensar, observar e procrastinar. Pela primeira vez na vida, você vai ter orgulho de ser uma procrastinadora. Procrastinadora de vontade de comer doce. E enquanto você procrastina, o que que você vai fazer? Você vai tentar arranjar alguma outra forma de substituir aquela vontade. Então, eu poderia falar aqui, né? Então, se é uma vontade de comer doce que vem de uma ansiedade, procura respirar. Mas eu não gosto muito dessa técnica de respirar, porque a gente nunca consegue, né? Parar para respirar. Mas a gente pode buscar esse conforto rápido em algumas atividades. Então, a gente pode escrever, a gente pode colocar uma música. A gente pode dar uma volta, sei lá, sair, bater perna. A gente pode ir andando, sabe? Até a padaria e voltar. A gente pode, sei lá, brincar com seu cachorro. Você tem que só sair daquele momento. Assim você vai se tornar uma ótima procrastinadora de comer doces. Entende? Então você vai procrastinar essa vontade. E enquanto isso, você vai encontrando formas de substituir aquela vontade de comer doce. Olha, eu dou um dedinho meu de presente para vocês. Vocês podem testar essa técnica e voltar aqui para escrever aqui na live que você fez a técnica stop e deu certo. Porque quando a gente procrastina e coloca outra coisa no lugar, a vontade some ou ela diminui enormemente. E aí você que comia uma barra de chocolate inteirinha começa a comer só um pedaço. Passou, sabe? Aquele impulso de colocar muita comida para dentro. Passou. Sim? E aí, uma outra técnica, então, técnica stop, né? Parei, senti, observei, me observei para encontrar aquela emoção que veio antes, procrastinei a vontade de comer doce e coloquei alguma coisa no lugar.
Última coisa, a gente vai escrever. Escrever mesmo, pegar um papel e escrever o que é que aconteceu antes. Faz um, rebobina a história. É como se fosse um ritual de reconexão emocional. Eu reconecto comigo, eu racionalizo. Por quê? Porque a hora que a gente está no impulso da fome emocional, a gente não consegue pensar com clareza. Se você escreve qualquer coisa, gente. Ó, com as meninas, né, da mentoria, eu gosto de falar que a gente senta para tomar um chá com as emoções. E a gente escreve as emoções no papel. Esse diário emocional, anotar esses momentos da fome emocional e qual foi a emoção, o que é que aconteceu antes daquilo, talvez você perceba que você sempre come pelo mesmo motivo. E aí não adianta você ficar tentando lidar com a fome emocional. Você tem que ir lá na raiz. Qual é aquele motivo que todo dia te leva para aquele exagero, para aquela fome que não tem fim, porque essa é a fome emocional, né? A fome emocional não acaba, gente, ela não tem fim. Recapitulou? Então, hoje a gente viu a diferença entre fome de verdade, fome social, fome emocional. A gente entendeu como cada uma delas funciona e a gente, inclusive, conseguiu perceber que se a fome é social e emocional, o remédio que controla a fome não vai ajudar. Você também aprendeu a reconhecer esses momentos, como no final de um dia muito difícil, ou numa situação onde você sentiu alguma coisa e acabou levando o seu sentimento para a comida em busca de conforto. E você aprendeu que de conforto mesmo não tem nada, né? Isso te gerou foi culpa, e essa culpa te gerou mais vontade de comer ainda. Então, quanto mais eu aumento a sensação de culpa, mais a fome emocional cresce dentro de mim. E no final, a gente descobriu algumas técnicas, foram 3 técnicas, que vão te ajudar a sair desse ciclo da fome emocional. Então, a primeira, a técnica stop, reconhecer a fome, parar, sentir, observar e principalmente procrastinar essa fome. Quando a gente procrastina, a gente troca e tenta colocar alguma coisa que chame a nossa atenção no lugar. Então, alguma forma de me levar de novo para um certo conforto. E por último, tomar um chá com as suas emoções e escrever o que é que te levou para aquele momento de fome. Porque aí você vai começar a reconhecer os seus padrões emocionais. Você vai saber ali por escrito no teu diário emocional da fome quais são os seus maiores sabotadores e só assim é que você vai dar conta deles e realmente finalizar o problema da fome emocional. O que eu posso dizer é que tentar controlar a fome emocional, diminuindo a comida ou tentando parar de comer, não dá certo. Se desse certo, não estaríamos aqui tendo essa conversa, não é mesmo? Agora que a gente já fez aquela recapitulada aqui, se você quer aprender a reprogramar sua mente, acabar com essa guerra das emoções, acabar com essa guerra, esse relacionamento ruim com a comida, eu te espero na semana da virada de chave do emagrecimento. Então, nessa semana você vai entender como é que a gente vai tratar a raiz do problema emocional e aí sim emagrecer sem depender de força de vontade, gente. Para participar da Semana da Virada de Chave, a gente tem 3 aulas que não são aulas que vêm aqui, né, para as redes sociais, elas são aulas fechadas e é por isso que você tem que fazer o cadastro lá pelo link que está na minha bio, ou você pode dizer aqui nos comentários que você quer participar da semana, escreve eu quero e aí você vai receber o link para não perder. Vamos juntas então nessa transformação. Combinado? Não esquece de comentar aqui embaixo da aula o que é que você achou. Qual é a emoção que você identificou aí que mais te leva a comer? Faz o exercício, a técnica stop e volta aqui para me te contar como isso já hoje, se você sair daqui fazendo isso hoje, isso já diminui a sua fome emocional. E não esquece, compartilha essa live com alguém que precisa ouvir isso. Afinal de contas, essa aqui é só a primeira de uma sequência de aulas que acontecerão todos os dias aqui às 9 horas da noite. Eu quero ver vocês comigo. Combinado? Um grande beijo e a gente se vê amanhã às 21 horas. Beijinho, tchau, tchau.